E aí pessoal, vamos tratar hoje um tema importante. Vamos falar hoje de lesão por pressão. As lesões por pressão é o que nós chamávamos antes de úlceras por pressão, que hoje elas mudaram o termo conceitual, passaram a ser chamadas então de lesão por pressão, tá ok? Esse trabalho ele é uma contribuição das enfermeiras Ana Luísa, Mariana e Simone. Elas são enfermeiras residentes no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Portanto, uma contribuição importante dessas três enfermeiras residentes. Lembrando que um dos nossos focos é de trabalhos para residência. Portanto, vamos prestar bem atenção e ver como foi desenvolvido o trabalho por essas três enfermeiras. Prestem bem atenção. Vamos utilizar agora a expressão, como eu já disse, lesão por pressão e não mais úlcera por pressão. Outra mudança é que vamos utilizar o termo estágio e não grau. Quando falávamos sobre os graus das úlceras por pressão, agora vamos ver lá os estágios das lesões por pressão, tá ok? Então agora o que é lesão por pressão? A definição internacional de lesão por pressão é uma lesão localizada na pele ou em tecidos subjacentes, normalmente sobre uma proeminência óssea. Esse que é o ponto importante. Para definirmos lesão por pressão, é importante que lembremos que ela deverá acontecer em proeminências ósseas secundárias a um aumento de pressão sobre o local, sobre esse tecido, sobre a pele, onde há proeminência óssea, uma pressão externa, né? Então de fora para dentro do corpo, ou uma pressão em combinação com cisalhamento. Então, além da pressão, pode haver fricção sobre a pele, pode haver o cisalhamento sobre a pele. Tal pressão sobre a proeminência óssea ela prejudica a circulação sanguínea, favorece a morte celular e, consequentemente, o aparecimento da úlcera ou o aparecimento da lesão. Aqui na imagem vocês podem ver exatamente como a lesão ela começa, como se dá o início dessa úlcera, dessa lesão por pressão. Agora, por que é importante prevenir? As lesões por pressão têm sido alvo de grande preocupação para o serviço de saúde, pois a sua ocorrência causa impacto tanto para os pacientes como para seus familiares. Então, o paciente muitas vezes ele adentra a unidade hospitalar para tratar uma causa, mas a lesão por pressão é uma causa secundária ao tempo de internamento associada a outros fatores. Então, além do paciente e da família, também é um problema para o próprio sistema de saúde, para as seguradoras de saúde, bem como para o prolongamento das internações, risco de infecção, sepse, mortalidade e outros agravos evitáveis para a saúde do paciente. Agora, quais são os fatores de risco para as lesões por pressão? Primeiro, pessoas com perda de sensibilidade, lesão medular. Pessoas que, por exemplo, sofrem de trauma raquimedular, pacientes que ficam acamados, especialmente perdem a sensibilidade de algumas partes do corpo, especialmente abaixo da coluna, são pacientes que terão um risco aumentado para a lesão por pressão. Pessoas incapazes ou com dificuldade de mobilização. Deficiência na mobilização gera deficiência de fluxo sanguíneo, gera deficiência de oxigenação de tecido. Isso vai favorecer também o aparecimento das lesões por pressão. Doenças degenerativas, fragilidade da pele, intolerância tecidual reduzida, vai favorecer o aparecimento, obviamente, da lesão. O idoso incapacitado por diversos fatores, pela pele frágil, por comorbidades, pela dificuldade de locomoção. A incontinência urinária ou intestinal também vai causar uma fragilidade da pele, vai causar uma fragilidade ali do tecido daquele local, bem como desidratação, desnutrição e obesidade. Então, esses são os principais fatores de risco para o aparecimento das lesões por pressão. Aqui agora a gente mostra a imagem das regiões mais acometidas das lesões por pressão. Essa imagem é a imagem do caminho da enfermagem, uma imagem retirada do Google, mas vejam bem aí as regiões mais acometidas: joelho, região maleolar, região trocantérica, região occipital, escapular, ombro, cotovelo, esquiática, sacral, hálux, calcânea, ou seja, lesões com aparecimento de proeminências ósseas. Todas essas localizações onde aparece proeminência óssea é um fator de risco, então, para o aparecimento das lesões por pressão.
Agora, a classificação das lesões por pressão pela EPUAP. A EPUAP é uma organização europeia que classifica as lesões por pressão, ou as úlceras por pressão. Estágio 1 é o eritema não branquiável em pele intacta. Ele gera descoloração da pele, calor, edema, pode gerar também induração ou rigidez e pode também ser utilizado como indicadores, particularmente em indivíduos com pele escura. Então vai aparecer como vocês estão vendo bem na imagem aí. Vai mudar um pouco de acordo com a tonalidade da pele do paciente, mas pode conter todas essas características. Em um vídeo posterior, a gente vai mostrar a diferença entre a lesão por pressão estágio 1 e as dificuldades em pacientes com incontinência urinária. A dermatite é causada por conta disso, mas vocês vão guardar para o próximo vídeo. Então aí a gente descreve então o estágio 1 das lesões por pressão. Agora o estágio 2 é a destruição parcial da pele envolvendo a epiderme, derme ou ambas. A úlcera ou a lesão ela é superficial e apresenta-se clinicamente como abrasão ou flictema. Vocês podem ver aí na imagem que já aparenta uma evolução no sentido ruim, mas uma evolução do estágio 1 para o estágio 2, como a imagem aí deixa bem claro. Estágio 3 é a destruição total da pele, envolvendo agora necrose do tecido subcutâneo, que pode estender-se até, mas não necessariamente através da fáscia subjacente, através dessa camada, né, que é a fáscia que cobre aí, que dá turgidez ao tecido. As imagens também deixam bem claras, é o estágio 3 das lesões por pressão. E o estágio 4, agora ele já se refere à destruição extensa, necrose tecidular, o dano muscular, dano ósseo ou de estrutura de suporte com ou sem destruição total da pele. É a lesão profunda, aquela lesão já mais fétida, lesão cavitária, como vocês podem ver, já são lesões bem graves. Elas já imagens, lesões bem feias, né, da gente visualizar, e por isso a importância da gente prevenir para o paciente não chegar a uma lesão no estágio tão grave. Agora, quais são os protocolos, né, para a gente prevenir as lesões por pressão e quais são as intervenções que a gente vai fazer? Vamos ver a etapa 1. Na etapa 1 vai ser feita a avaliação de lesão por pressão na admissão de todos os pacientes. Então, o paciente foi admitido na minha unidade, eu tenho que fazer uma avaliação. Tenho que conhecer a história do paciente, tenho que conhecer quem é o paciente, conhecer o corpo do paciente e perceber então se ele já traz algumas lesões de casa e quais são os fatores de risco que aquele paciente irá apresentar para desenvolver lesão na minha unidade. Portanto, a avaliação do risco de desenvolvimento de lesão por pressão e a avaliação da pele para detectar a existência de lesão por pressão, úlcera por pressão ou lesões de pele já instaladas. Agora, quais são os componentes da avaliação? Eu vou avaliar mobilidade, se o paciente ele anda ou não, se ele se locomove com dificuldade ou não, mas se ele é um paciente completamente acamado ou se ele tem alguma mobilidade. Incontinência urinária ou incontinência fecal. Deficiência sensitiva, se é um paciente que tem algum trauma medular, por exemplo, como já citamos. E o estado nutricional, se o paciente ele é obeso, se o paciente é desnutrido ou se o paciente está desidratado, já que esses fatores serão fatores de risco para o aparecimento da lesão por pressão. Etapa 2. Reavaliação de área de risco de desenvolvimento da LPP de todos os pacientes internados. Então, na minha visita diária como enfermeiro, eu vou fazer uma avaliação diária, bem redundante mesmo, fazer uma avaliação diária do risco. A reavaliação diária ela permite aos profissionais identificarem estratégias individualizadas a fim de realizar um plano de cuidado peculiar. Então, cada paciente é um paciente, cada história é uma história. Então, por isso que a avaliação ela vai ser diária e individualizada. Cada paciente, então, eu vou gerar um plano de cuidados específico. Etapa 3, inspeção diária da pele. A identificação das lesões da pele como lesão por pressão deve ser feita de acordo com a definição e classificação internacional, e como já vimos nessa definição por estágio das lesões por pressão. Observação. Na inspeção diária da pele deve-se ter maior atenção nas regiões onde predomina o surgimento de LPP. Ou seja, quais são esses locais prioritários? Locais onde nós temos proeminências ósseas. De acordo com aquela imagem, se voltarmos ali à imagem, vocês vão perceber bem quais são esses locais.
E etapa 4, manejo da umidade, manutenção do paciente seco e com a pele hidratada. A pele úmida ela não é um fator necessário para o aparecimento da lesão por pressão, mas ela é um fator contribuinte para o aparecimento da lesão. Ela vai aumentar o risco do aparecimento da lesão. A pele úmida ela fica mais vulnerável, portanto ela propicia o desenvolvimento de lesões cutâneas e essas lesões tendem a se romper mais facilmente. O processo de limpeza deve incluir a utilização cuidadosa de agentes de limpeza suaves que minimizem a irritação e a secura da pele. Agentes tópicos que atuam como barreiras contra a umidade e hidratam a pele também podem ser utilizados. São um fator importante, vamos observar bem como deve ser feita a limpeza da pele. Por exemplo, não deve se utilizar AGE, talco nem pomadas para assadura em região perianal e perigenital. Esses compostos eles são difíceis de retirar, então no banho do paciente, na troca de fralda, é difícil tirar esses compostos. Então muitas vezes eles não são retirados da forma adequada, ou pela equipe de enfermagem, ou pela família, que também pode participar desses momentos. Esses produtos eles continuam na pele, causando irritação e causando até uma fragilidade daquele tecido. Portanto, eles não devem ser utilizados. Então, eles aumentam o risco de lesionar a pele que já está frágil. E a pele, quando ela entra em contato com esses produtos, ele potencializa a irritação que ela já sofre, porque ela já sofre irritação de ureia, de bactérias das fezes, e com isso pode fazer com que ela fique mais frágil ainda e favoreça o aparecimento então, das lesões. E por isso a troca de fraldas ela deve sempre ser feita assim que houver sujidades. O paciente não pode ficar com fralda suja. Fralda suja significa troca de fralda, porque se a fralda não for trocada, vai aumentar o risco então do aparecimento das lesões. Aqui eu mostro o pH, vocês podem ver aí na imagem a variação de pH da pele. O pH da pele é levemente ácido, varia de 4,6 a 5,8. Lembrando que o pH 7 é um pH neutro, abaixo de 7 ácido, acima de 7 um pH básico, um pH alcalino. O potencial ele é responsável por combater bactérias e fungos e ainda protege contra infecções, alergias, irritações e coceiras. Por isso que o potencial hidrogeniônico, que é o pH da pele, ele é levemente ácido para fazer a primeira defesa da pele. Agora, por isso que é importante que a gente tenha cuidado ao utilizar certos produtos, principalmente alguns sabonetes. Alguns desses sabonetes, eles têm um pH alcalino, ou seja, o pH da pele ácido com o pH alcalino do sabonete pode fazer então com que o pH da pele ele se torne mais básico, mais alcalino, fragilizando a pele, já que a pele vai perder essa primeira proteção do pH ácido. O ideal então é que a gente utilize sabonete de pH neutro. É difícil a gente encontrar sabonete de pH ácido. No geral, o que a gente vai encontrar, aqueles sabonetes para criança, eles têm um pH neutro, portanto eles são sabonetes ideais, principalmente aquele sabonete líquido. São sabonetes ideais para a gente utilizar então para limpeza. A indústria farmacêutica já tem alguns produtos específicos com pH neutro e com pH levemente ácido. A gente pode procurar, as unidades hospitalares podem procurar então esses produtos, porque eles seriam até mais apropriados do que o sabonete líquido de pH neutro. Mas na falta desses produtos, ou principalmente com pacientes que a gente cuida em casa, esse sabonete líquido então ele seria de ótima utilidade para a manutenção do pH levemente ácido da pele, favorecendo então essa primeira barreira de proteção. O pH ácido da pele ele é determinado pela gordura e pelo suor liberados pelas glândulas sebáceas e sudoríparas. O pH ainda pode sofrer alterações conforme a região do corpo e com o uso de produtos químicos, tais quais esses sabonetes já citados. Etapa 5. Otimização da nutrição e da hidratação. Pacientes com déficit nutricional ou desidratação podem apresentar perda de massa muscular e de peso, tornando os ossos mais salientes e a deambulação mais difícil. Então, paciente muito magro, paciente idoso, que perde muito peso, ele vai ter aqueles ossos mais salientes, mais expostos, portanto, mais proeminências ósseas. E quanto mais proeminência óssea, mais facilidade para o surgimento de lesões por pressão.
Pacientes malnutridos podem apresentar uma probabilidade 2 vezes maior de apresentar lesões cutâneas. Portanto, o cuidado com a nutrição do paciente também é extremamente importante. Então, no ambiente hospitalar, daí a gente vê a importância da equipe multiprofissional. Médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, todos esses profissionais, então eles são importantes na prevenção das lesões por pressão. Passei aqui um slide, voltando. Etapa 6. Minimizar a pressão. A redistribuição da pressão, especialmente sobre as proeminências ósseas, é a preocupação principal. Então, como é que a gente minimiza a pressão sobre proeminências ósseas? Mudando o paciente de decúbito. Todos os esforços devem ser feitos para redistribuir a pressão sobre a pele, seja pelo reposicionamento a cada 2 horas ou pela utilização de superfícies de redistribuição de pressão. Por exemplo, aqueles coxins que a gente utiliza no ambiente hospitalar. Aqueles coxins são ótimos para redistribuir a pressão, além da mudança de decúbito. O próximo slide, que foi o que eu acabei passando, vejam só. Aqui, de um lado, vocês vão ver os locais onde a pele ela vai sofrer maior pressão, né? Os locais de proeminência óssea, cabeça, ombro, cotovelo, região de quadril, calcanhar, região occipital, cotovelo, coxa. Então é preciso que a gente faça uma mudança de decúbito para variar a pressão nesses locais. E do lado, muitos hospitais já utilizam esse reloginho, um relógio que fica acima do leito do paciente, identificado o nome do paciente, identificando ali as horas que a gente deve mudar o decúbito e para qual decúbito deve ser mudado. Então a gente pode seguir aqui, por exemplo, 12 horas, veremos então a mudança para o decúbito dorsal. A partir das 14 horas, decúbito lateral direito, 16 horas, decúbito lateral esquerdo, e daí sucessivamente a cada 2 horas, realizando então a mudança de decúbito. PUCLAS, classificação das úlceras por pressão. Vocês podem procurar na internet, no Google mesmo, pode colocar esse nome PUCLAS, vocês vão ver lá uma coisa bem dinâmica no site deles, onde eles nos ensinam a fazer a classificação das úlceras por pressão, das lesões por pressão. Vocês vão ver o nome ainda lá, úlceras por pressão. Então, ele trata-se de um sistema de classificação europeu, que eu citei no início do vídeo, para servir de ferramenta de estudo ao tema de lesões por pressão. Então, é bem fácil de utilizar, está todo em português, tem a versão em português, então vocês podem procurar e podem aprender ali a fazer a classificação das lesões por pressão. Agora, quando a gente faz a classificação das lesões por pressão, todo mundo já conhece, dentro da área da enfermagem principalmente, já conhece a nossa escala de Braden. A escala de Braden, principal escala de classificação das lesões por pressão. Ela vai avaliar percepção sensorial, que é referente à capacidade do cliente reagir significativamente ao desconforto relacionado à pressão. Ela vai avaliar umidade, que refere-se ao nível em que a pele é exposta à umidade. Atividade, que vai avaliar o grau de atividade física. Mobilidade, que vai referir-se à capacidade do cliente em mudar e controlar a posição de seu corpo. Nutrição, retrata o padrão usual do consumo alimentar do cliente e de hidratação também. E fricção e cisalhamento, que retrata a dependência do cliente para mobilização e posicionamento e sobre estados de espasticidade, contratura e agitação que podem levar a constante fricção. Basicamente tudo que já vimos vai constar aí na escala de Braden. As 5 primeiras subescalas que observamos, elas serão pontuadas de 1 menos favorável até 4 mais favorável. É importante que a gente entenda isso. Então, as 5 primeiras subescalas, de 1 a 4. A 6ª subescala, que é a fricção e cisalhamento, ela vai ser pontuada de 1 a 3. Após a gente fazer a pontuação, a gente vai somar e vamos encontrar então a somatória que vai variar de 6 até 23. A contagem de pontos baixa indica uma baixa habilidade funcional, estando, portanto, o paciente em alto risco para desenvolver lesões por pressão. Ao fim da avaliação do cliente pelo enfermeiro, chega-se a uma pontuação que nos diz que, abaixo de 11, a gente vai encontrar então um paciente com risco elevado de desenvolver lesão por pressão. De 12 a 14 será o risco moderado de aparecimento de lesão por pressão. E de 15 a 16 um risco mínimo de aparecimento de lesão por pressão. Aqui a gente pode observar a imagem da
da escala de Braden. Como a gente vai perceber aqui as escalas: percepção sensorial, umidade, mobilidade, nutrição, fricção e cidalhamento, e do lado as pontuações. Da escala de 1 a 5, de percepção sensorial, nutrição, vamos pontuar 1, 2, 3 ou 4. Então, completamente, por exemplo, para a percepção sensorial, completamente restrita, limitação e sem restrições. Vamos fazer então toda a pontuação e no fim à direita vamos então somar e colocar a somatória e através dos pontos então perceber o risco que o nosso paciente tem de desenvolver lesão por pressão. Ok, galera, então esse foi o nosso vídeo sobre lesões por pressão, um vídeo curto, porém importante para observarmos. Lembrando que é um tema recorrente nas provas de concurso, nas provas de residência de enfermagem, residência multidisciplinar. Espero ter contribuído. Fiquem atentos que vamos postar mais vídeos, ok? Tá, então nosso slogan Neto Paixão, vocês podem também curtir a página no Facebook. Nosso slogan do Residências Multi, um programa todo voltado, específico para as provas de residência. Podem procurar lá o nosso site Residências Multi. Tá ok? Aqui agora a nossa página no Facebook. Por favor, podem curtir, compartilhar, tirar dúvidas, mandar mensagens, sugerir temas para vídeos. Fiquem à vontade, tá ok? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.